Aleluias. Charai cuide cobanais. Dentro de um contexto espiritual, eu estou confuso. Ramandarras. Aleluias. 5 meses sem poder congregar com tanta alegria. Garabatu e decanta labacépia. Se eu como crente estou sentindo este fervor, imagino a alma lá fora que está perecendo, uma vida angustiada que está entregue a este mundo, sem rumo, sem direção. Aleluias. Aleluias. Me disseram que ia ser mais um culto assim de louvor e adoração. Os instrumentistas que me perdoem, viu? Mas eu não sei cantar não. Mas eu gosto de louvar a Deus. Eu gosto de louvar a Deus. Já não tenho voz boa, mas eu gosto de louvar. E tem um hino que vai falar da realidade do que eu e você estamos vivendo, do que o pastor Remi, acabou de falar aqui. Vou cantar do meu jeito. Como eu disse, não sei cantar, mas eu gosto de louvar. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, vindo das alturas, fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já Barabaxu decanta la passar. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sob a cruz foi derramado o teu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por essa oportunidade
Sou grato a Deus por estar aqui, a participar. Aleluias. E a dividir com este povo de Deus, aqui neste lugar, aonde eu e você temos a oportunidade, como já foi dito, de buscar, de se entregar, de manifestar o teu coração diante de Deus e se posicionar como mulher e como homem de Deus. Eu tenho uma palavra para falar ao teu coração, e é uma palavra, eu posso dizer que ela vem martelando no meu coração 5 meses, pastor Douglas. 5 meses. Já tentei ministrar ela em alguns lugares, não consegui. E é um texto, é um pouco conhecido, mas é a realidade que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós não vamos ler e depois meditar. Nós vamos lendo e meditando, como se fosse um culto de ensino. Porque foi dessa forma ao qual o Senhor colocou no meu coração. E eu trago aqui uma versão, King James, que para este assunto, eu vi que é a melhor tradução e que fala melhor ao nosso coração. Vai dizer assim os primeiros versos. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudação. Meus amados irmãos, considerai o motivo de júbilo, o fato de passardes por diversas provações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Em algumas versões, a palavra provação está escrita tentação. A melhor tradução seria esta, provação. Porque Deus, Ele não tenta a ninguém e não pode ser tentado. Ele é santo em toda a tua plenitude. Desde o início ao fim, se você for conseguir imaginar isso, se Deus tem um começo e um fim. Deus é eterno, Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não tem meio. Deus quer estar no meio, mas Ele não tem meio. Então Deus, Ele não prova, Ele não tenta ninguém. Mas às vezes, Ele nos prova, Ele traz sobre nós uma certa provação, que é para eu e você sermos lapidados, sermos moldados. Aquilo que às vezes te impede de adorar, aquilo que às vezes te impede de louvar a Deus. Deus às vezes vai, manda uma certa provação, manda uma certa situação, para você lembrar que Ele está do teu lado. Quantas das vezes, em momentos alegres, momentos de alegria, momentos de confraternização, a gente às vezes se esquece, igual o pastor falou aqui, de ser grato a Deus. A gratidão, ela tem que ser feita em todos os momentos da nossa vida. Se acordou, grato a Deus. Tomou café, grato a Deus. Vai almoçar,
grata a Deus. Teve um dia perturbado, teve um dia agitado, teve um dia alegre, teve um dia triste. Grato a Deus. A gratidão é tudo, tem que ser tudo na nossa vida. Mas se de repente no teu coração você está falando que você está sendo tentado, aí eu posso te dizer duas coisas. Ou essa tentação foi você mesmo que buscou com suas próprias mãos, ou você deu brecha para o inimigo entrar na tua vida. Porque prova é para ser lapidado. A tentação, quando vem, se eu e você não tiver graça e sabedoria, ela nos derruba. Ela nos joga para baixo. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele quer que mesmo nos momentos de provação, eu e você viemos ser gratos a Ele, alegres a Ele, porque se Ele está te provando, é porque Ele tem um cuidado para contigo. O pai, quando vai corrigir uma criança, não vai corrigir porque ele é o pai, porque ele é a autoridade. Ele vai corrigir porque sabe que se ele não corrigir aquela criança ali hoje, amanhã aquela criança pode não ser aquilo que o pai tanto esperava. Tem uma ilustração que conta de um pastor americano, não consigo lembrar o nome dele aqui agora, mas essa ilustração é bem antiga. Um determinado sujeito estava para ser condenado à cadeira de morte, cadeira elétrica, nos Estados Unidos, e foi dado a ele para fazer um último pedido. Ele pegou e falou assim: eu quero falar com meu pai. Você quer falar com seu pai? É. Tá. Chamou o pai dele para conversar. Aí ele pegou e começou a contar toda a trajetória dele. Pai, só lembro daquele dia que eu cheguei em casa com ovos de galinha? Lembra, meu filho? Pois é, pai. Eu roubei aquele ovo. Pai, só lembro daquele dia que eu cheguei com um galo em casa? Lembra? Pois é. Eu roubei aquele galo. Ele foi contando. Até quando ele foi preso, que foi assaltar um banco, deu um problema lá e acabou sendo preso. Aí ele pegou e falou assim: sabe, pai, quando eu roubei aquele ovo, se o senhor tivesse me corrigido, eu não estaria aqui hoje. Então tem coisas na nossa vida que você vai pensar assim: mas Senhor, eu tenho que passar por isso? O Senhor, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa alma, conhece o nosso interior, conhece tudo em nós. A prova que eu tiver de passar, não é pastor Wilson, não é pastor Douglas, não é pastor Edson, não é você, não é mais ninguém que vai passar, é eu que vou passar. A prova que você tiver de passar é você que vai passar. O que eu posso fazer é chegar perto de um, de outro, isso com sabedoria também, porque não é com qualquer pessoa que você vai chegar e pedir oração mediante uma aprovação, é pedir uma ajuda na oração. Ô meu irmão, você pode me ajudar? Estou passando por isso, por aquilo. O fato de Jó. Jó tinha amigos, tinha muitos conhecidos, era um homem próspero, um homem muito respeitado. Mas os seus 3 melhores amigos o acusavam, porque não conseguia entender da liberdade que Deus deu a Jó, para que Jó viesse, em um momento de dificuldade, perceber que não só na bonança, mas também nas dificuldades, Deus se faz presente. E tem um detalhe nessa história muito interessante, irmãos. Tem um detalhe muito interessante nessa história de Jó.
Antes de Jó ser afligido, né? Deus estava lá em reunião com seus anjos, tal, e Satanás queria invadir aquela reunião, vamos dizer assim. Aí Deus pergunta para ele: o que você está fazendo por aqui? Eu estou a rodear a terra. Eu imaginando a conversa dos dois, né? Você está a rodear a terra? Então você tem observado o meu servo Jó? Sim, observo. Íntegro, reto, temente. Claro. Satanás respondeu: claro. A tua mão está sobre ele? Pois bem, eu tiro a minha mão e você pode, diabo, Satanás, não tem autoridade nenhuma sobre a minha e a tua vida não, meu irmão. Eu e você somos criaturas de Deus. Somos a essência da sua criação. Então, quando Deus falou isso com Satanás, deu a ele permissão, que até então ele não tinha, para tocar na vida de Jó. Mas tem uma ressalva: você pode tocar em tudo, mas na vida dele não, a vida dele é minha. Jó murmurou? Momento algum. Ele passou pela provação, passou pelas lutas, passou pelas dificuldades, se tornou um vencedor. E comigo e com você não é diferente. Eu e você temos as mesmas situações humanas em que Jó viveu. Eu e você estamos presos, enquanto carnais, neste mundo. Mas a nossa real morada é os céus. E para chegar aos céus, não se chega de qualquer maneira. Tem que ser lapidado, tem que ser provado. O amor de Deus tem que nos invadir todos os dias, todos os momentos. Porque se não for assim, se tornaria uma vida muito fácil. Uma vida muito tranquila. Ser crente é viver no mar de rosas. Vem cá para você ver. Vem viver nesse mar de rosas. Já observou onde que a rosa é plantada? A meio pedregulhos, lugar seco. E antes da rosa desbrochar, aquela maravilha, aquela flor bonita, para você tocar nela, tem que ter cuidado, porque tem espinhos. A nossa caminhada é assim. Vamos encontrar muitas pedras pelos caminhos. Muitos espinhos irão nos sufocar durante a caminhada. Mas Deus sempre está comigo e com você. Deus sempre está conosco. Não tem um momento sequer que Deus se afasta de mim ou de você. Deus não se afasta. É eu e você que às vezes afastamos da presença de Deus. Mas Deus, Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida. O versículo 3 vai dizer assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Perseverança. Aleluias. Não tem como eu conseguir algo se não for perseverante naquilo que eu tenho a buscar. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar: pastor Wilson, pastor Douglas, me ajuda em oração que eu preciso disso, daquilo. Pronto. Aí orou, então eu vou conseguir. Não. Eu tenho que ser perseverante naquilo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar. Eu tenho que deixar Deus fluir na minha vida, para que as bênçãos, para que os benefícios dos céus cheguem até a mim. Porque se não for assim, para que valeria eu estar aqui nessa manhã, você estar aqui nessa manhã? Se você está aqui é porque tem um propósito. Se você está aqui é porque você, aleluias, o Espírito Santo de Deus falou na tua vida.
Vamos cultuar, filho. Vamos adorar. Nós precisamos, de dia após dia, de uma entrega aonde o Espírito Santo de Deus venha realmente, aleluia, testificar da minha e da tua vida. Aleluia. Certa feita estava eu em um aniversário de família, e naquele aniversário era a filha de um primo que tinha falecido, primeiro aninho dela. Aí eu perdi a oportunidade, naquele momento, para fazer uma oração com a família. 90% da família, 99% da família era de outras crenças. Peguei e falei assim, falei algumas palavras, e falei assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Aí fizemos a oração do Pai Nosso, agradecemos por aquele momento. E a partir daquele momento, esta minha prima, ela falou, Zé Carlos, a partir de hoje, toda reunião que nós tivermos, eu quero que você esteja presente e faça uma oração por nós, porque é bom estar do teu lado. Isso quem faz em mim, que faz em você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você já conseguiu perceber que é muito mais fácil alguém lá fora ver o brilho de Deus na tua vida do que o teu irmão do lado aí? Por que disso? Porque eu e você somos luz. É nas trevas que a gente tem que brilhar mesmo. Aqui estamos todos em comunhão. Todos em um só propósito. Mas é lá fora que a minha vida tem que brilhar. É lá fora que as pessoas têm que passar. Ali, aquela ali é mulher de Deus. Aquele ali é homem de Deus. Este brilho do Espírito Santo de Deus na minha e da tua vida, ele tem que permanecer. E para que ele permaneça, eu e você tem que sermos perseverantes, constantes. E tem um detalhe. A perseverança deve ter plena ação, ou seja, não é simplesmente, como eu disse aqui, você pedir e cruzar os braços e ficar quietinho, não. Você tem que ter ação, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. O Salmo 46, versículo 10, vai falar assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A primeira parte. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fui pesquisar por que desse aquietai-vos, o que o verso realmente estava querendo dizer. É o seguinte, você vai passar por provas, eu vou passar por prova, por tribulação, por lutas, por momentos difíceis. Tem momentos na nossa vida que eu vou dar um exemplo de uma prateleira. Uma prateleira alta, para mim pegar alguma coisa lá no último estágio da prateleira, eu tenho que subir em cima de alguma coisa. Com Deus é diferente. Se você não alcança, clame a Ele. Se você não tem forças para caminhar, clame a Ele. Se você ainda não consegue adorar, se ainda você não consegue louvar, busque dEle. É perseverar e ter atitude. É perseverar e ter atitude. E no versículo 5, mais interessante ainda. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus que a todos concede. A graça de Deus é para todos. Não é só para nós que não. Aqueles que estão lá fora também carecem dessa graça. A graça dele abrange todos. Todas as famílias.
Nós estamos vivendo, eu e minha esposa, estamos vivendo um momento onde só o Espírito Santo de Deus para entender. De repente, se eu falar aqui com detalhes, você não vai conseguir entender. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos entendido de uma certa forma, que nós estamos vivendo dentro de um ambiente que, se fosse de repente para uma outra pessoa, como eu acabei de falar aqui, a luta que eu tiver de passar, que você tiver de passar, é eu e você. Não tem como trocar. Vamos trocar sua prova com a minha para ver se eu consigo? Não tem como. É cada um tomar a tua cruz, colocar no ombro. Então, detalhe, não adianta cortar um pedacinho da cruz para ficar mais leve, não, que não vai adiantar, não. Porque lá na frente vai te fazer falta. Então, é cada um tomar a tua cruz, colocar nas costas e seguir o teu caminho. João capítulo 17, dentro da minha visão, dentro da minha experiência de crente, nesses 28 anos, eu não consigo ver uma oração tão forte e poderosa como está registrada em João 17. É quando Jesus vai orar para os seus discípulos. Depois que ele ora para os seus discípulos, ele ora: e aqueles a quais serão acrescidos através dos ministérios dos discípulos. Aqueles que serão somados, aqueles que irão fazer parte, aleluias, dessa grande comunidade que hoje aqui somos, a comunidade cristã. Porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci, vós também vencereis. A nossa caminhada, a nossa tarefa, a nossa batalha, o nosso dia a dia, ele nunca é em vão. Tem sempre um propósito, tem sempre um porquê. A situação que eu e você estamos vivendo, ela tem um porquê. E se você não sabe, não consegue discernir do porquê, é só ver o que está escrito no versículo 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Ou seja, se você não tem graça, se você não tem sabedoria, se você não tem conhecimento da situação que está acontecendo, do momento que você está vivendo, busque de Deus. Deus vai te mostrar, Deus vai te falar, porque Ele é o mais interessado em fazer com que a tua vida seja completa. Às vezes você vem para um culto como este, de adoração, de louvor, arrastado. Eu vou porque meu esposo está me chamando, a minha esposa está me chamando, porque meus pais me chamaram. Não, você tem que vir de livre e espontânea vontade, mas se veio arrastado, adore. Como já foi dito aqui, se entregue a Ele. Deixa Deus fazer o melhor da tua vida. Deixa Deus agir dentro daquilo que Ele propôs para a tua vida. Não tenta querer ajudar a Deus a resolver aquilo que Ele colocou para você resolver. Dentro do contexto do louvor, adoração, no estado de Minas Gerais, no Brasil ali, nós fizemos várias viagens missionárias. No período de 99 até 2007. Vale do Jequitinhonha, aquela região toda ali, Mucuri, Vale do Jatobá. Nós fizemos muitas viagens por aquele canto ali. E uma dessas viagens, foi com nós um irmão, que ele, se ele cantar aqui, J. Neto cantar do outro lado, você não sabe quem é que está cantando. A voz idêntica do J. Neto cantando. E nós alugamos, neste ano, parece que 2004, nós alugamos 7 carros, 0 quilômetro, para ir até este local. Até essa cidade, São Pedro do Pampã, no Vale do Jequitinhonha.
Dentro desses 7 carros, com exceção de um, era mais antigo. Era tudo Fiat Palio. Um era mais antigo. E este irmão, né, o cantor, foi dirigindo este carro. E no meio do caminho ele começou a murmurar. Por que ele tinha que dirigir o carro mais velho? Ele queria dirigir um carro novo, 0 quilômetro. E acontecia algo que a cada determinada distância, um dos carros estava dando problema. Esquentava demais, o motorista percebia, parava, dava um tempinho. Na terceira vez que aconteceu isso, eu cheguei perto do nosso líder e falei com ele, ó, não sei se você já percebeu, mas você vai ter que tomar uma atitude aqui, de um homem de Deus. Esse problema não é mecânico, não. Esse problema é espiritual. Ele, mas como assim? Não tem condição, não. A gente não anda 50 quilômetros, o motor do carro esquenta e tem que parar. Tem alguma coisa errada aí. Virei as costas e saí. Na hora que eu saí, tinha 2 novos convertidos nessa viagem com nós. Aí esses 2, irmãozinho, aqui, me explica esse negócio aqui. Pedro servindo como pedra de tropeço. Falei, opa, entendi o mistério. Aí expliquei para eles o que o texto estava dizendo. Voltei no livro e falei assim, aqui, ó, tem pedra de tropeço no nosso meio. Se essa pedra não se manifestar, não se arrepender, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que chamar todo mundo aqui e fazer uma oração para ver se essa pedra manifesta. Aí tá. Chamou a turma toda, nós éramos mais ou menos quase uns 40 homens. Fez a oração. Não manifestou, mas seguimos viagem, conseguimos chegar no nosso destino. Chegamos no nosso destino, o pastor Jutemar estava nos esperando para participar do café da manhã, devido a esse problema, acabamos chegando à tarde. Aí o pastor Jutemar falou assim, vamos tomar um café, e aí vocês vão tomar banho e se preparam para o culto à noite, tá bom? Não, tá bom. Mas só falei assim, ô pastor Jutemar, só que antes desse café, tem que fazer algo aqui. Porque nós já fizemos uma oração aqui e parece que a pessoa não quis se apresentar, tal, mas não vai ter culto, não vai ter café, não vai ter banho, se essa situação não for resolvida ainda. Deus está me incomodando muito. Aí ele pegou, tomou a palavra, leu um texto, fez a oração. Aí cada um dos irmãos pegou a chave do carro. Está aqui a chave do meu carro, quem quiser pode pegar. Está aqui, está aqui, está aqui. Então, o irmão continuou quietinho do mesmo jeito. Quietinho. Eu até então não sabia quem era também não. Quietinho. Aí a gente estava indo tomar café, aí ele manifestou. Falando baixinho. Porque eu vim chateado. Que eu queria dirigir um carro 0. Vocês colocaram o pior carro na minha mão. Não seja por isso. Está aqui a chave do carro novo. Você volta com ele. Tá. Fomos tomar café, tomamos banho e fomos para o culto. Foi dada oportunidade para esse irmão louvar. Não conseguiu louvar nem cantar. Não cantava nem louvava. Na época era CD, né? Coloca a faixa 3. Coloca a faixa 10. Nada. Aí que ele percebeu que verdadeiramente, se eu e você não deixar Deus agir, nada na nossa vida acontece. Aí cheguei perto do ouvido dele, no altar mesmo, assim, cheguei perto dele e falei assim, filhinho, confessa e deixa. Aí na hora ele dobrou o joelho, pediu oração, fez oração e falou, faixa tal. Caiu um reteté na igreja, caiu um Pentecoste, foi uma maravilha. Deus sempre quer o de melhor para nós. É eu e você que às vezes retemos as bênçãos, os benefícios, aquilo que Deus tem para mim e para você. Então deixa Deus fazer morada na tua vida. Deixa Deus te surpreender. Ana passou por desafios tremendos, né? Ela queria tanto ter um filho,
não conseguia engravidar, passou por dificuldades terríveis, né? A sua companheira o maltratava, mas até que um belo de um dia, ela entrou dentro de um templo, eu posso dizer até algum lugar como este, dobrou o seu joelho com sinceridade, abriu a tua alma, abriu o teu coração, se posicionou diante de Deus, e Deus o abençoou. Ela entrega um filho para a casa de Deus, e Deus lhe dá mais 3 filhos. É por isso que eu falo, as bênçãos de Deus, nós nunca vamos conseguir entender, compreender como que ela chega nas nossas mãos. Estou lembrando de algo aqui que os irmãos já viram na Bíblia, por 3 vezes, multiplicação de pães. Deus mandar maná dos céus, mandar cordonizes, mandar bênção para o povo. Os irmãos já viram alguém contar que carne ser multiplicada na tua frente, assim, ó, literalmente? Veja bem, era o primeiro aniversário da minha esposa, depois de casado. Chamei, convidei a igreja para estar presente no culto em casa. E saí no sábado para comprar a carne e o carvão. E passar pelas ruas, aí alguns amigos, ô Zé Carlos, vai ter churrasquinho lá? Eu falei assim, vai, dá um pulinho lá mais tarde e tal. Aí, cheguei em casa pensando comigo, Senhor, se vier a mocidade da igreja, é mais ou menos de 30 a 40 pessoas, 30 a 40 jovens. Se vier mais a igreja, os demais irmãos, vai dar umas 70 a 80 pessoas. Tem carne para esse tanto de gente aqui não. E os amigos se vier? Aí naquela época a gente fazia muito churrasco, era no espeto, né? Aí eu estou limpando a carne, cortei um pedaço da carne, coloquei numa bacia. Peguei a faca, fui cortar outro pedaço. 2. Aí coloquei 3, né? Coloquei 1, virou 2, coloquei mais 1, 3. Fui partir, não fui colocar 6 pedaços. Literalmente, irmãos, não tem como explicar isso. Literalmente. A carne foi se multiplicando. Aí eu comecei, como eu falei, que eu não sei louvar, não sei cantar, mas eu gosto de adorar a Deus. Comecei a assoviar o hino da harpa mais alto que a neve. Fui assoviando e cortando. Um detalhe, a minha mãe estava do meu lado. Perguntei para minha mãe assim, mãe, você está colocando alguma carne aqui na bacia? Não, estou picando tomate, pimentão. Aí comecei a assoviar. Fui adorando a Deus. Resumo da história. Em casa deve ter passado mais de 120 pessoas. Comeram, beberam à vontade. A minha casa, a casa da minha mãe e a casa da minha sogra, indo comeu carne por 1 semana. Sobrou e levou. Deus faz muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos. Qual que é o teu propósito de estar aqui hoje, nessa noite? Eu vim com um propósito específico. Eu precisava de cultuar a Deus. E agradecer a Ele por mais um ano de vida que eu passei agora no dia 27. Dia 27 de maio eu completei mais um ano de vida. Então eu precisava de estar num lugar como este para me agradecer. Para mim agradecer, como o pastor disse aqui, gratidão tem que ser tudo na nossa vida. Gratidão. Está tudo muito bem? Grato a Deus. Eu estou passando por isso, por aquilo. Grato a Deus. Enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Aleluias. Porque o Senhor Jesus também vai dizer
Em João 14, não te turbe o teu coração. Creia somente em mim. Creia somente em Deus. O contexto aqui de que ele está falando, vai fazer morada. Eu ouvi um pastor ministrar uma vez. Essa morada, ela tem tanto sentido material como sobrenatural. As bênçãos que estão sobre a minha e a tua vida, que já chegaram, que ainda está por vir, ela tem dois, vamos dizer assim, dois estágios. Ela é material e ela é sobrenatural. E às vezes o material, a busca dele, é mais dolorido do que o espiritual. Porque com o espiritual você não guerreia, você não batalha. Você não pega uma espada e vai lutar. Não. Efésios vai dar muito bem. Efésios capítulo 6 vai narrar muito bem quais são as armaduras com as quais eu e você temos que combater a este mundo. A nossa luta, a minha luta, a tua luta, não é contra carne e sangue. Não é contra o vizinho do teu lado, lá da tua casa, que fala mal de você. Não é contra aquela pessoa que de repente te deseja o mal, não. A nossa maior batalha, ela é espiritual. E você não consegue vencê-la no mundo carnal. Tem que partir para o mundo espiritual. E você só chega no mundo espiritual perseverando, tendo atitude de estar num lugar como este, de buscar a presença de Deus em um lugar como este. Aleluia. Porque como eu já disse, Deus, Ele é o maior interessado em fazer com que a tua vida seja plena, santa e soberana. Não tem como você estar em dois lugares. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como você fazer o bem e ao mesmo tempo fazer o mal. Eu e você fomos chamados para um único caminho. Este caminho é os céus. E Deus, dia após dia, vai nos dando as armaduras, vai nos dando os revestimentos, vai nos dando a couraça, vai nos dando a palavra, para que assim eu e você possamos vencer. Não desvie, meu irmão, o teu olhar deste livro. Seja em qual for a situação, não desvie. Não importa a tradução, não importa. Importa que o teu coração, quando lê, você consiga entender e compreender que para mim e para você, os céus está tão perto quanto este irmão que está do teu lado. Só que às vezes eu e você não percebemos. É por isso que eu e você precisamos estar nessa guerra constante, nessa perseverança constante, nessa ação constante. Continue firme. Continue em um só propósito. Porque Deus, como eu já disse, Ele é o maior interessado em abençoar a tua vida. Amém? Com a permissão da direção da nossa igreja, gostaria de fazer uma oração com todos. Aleluia. Você que puder colocar sobre os seus pés. Aleluia. Eu não sei se é isso que você queria ouvir nessa manhã. Mas não se turbe o teu coração. Não te entregues à vaidade deste mundo. Não te deixe te dominar por aqueles que querem o teu mal. Mas vença o mal fazendo o bem.
Aleluia. Eu, José Carlos, vou contar só mais uma experiência particular minha. De repente pode te orientar, te ajudar de alguma forma. Às vezes alguns me têm como bobo. No linguajar lá fora, né? Um babaca, um que não está nem aí para a vida. Certa feita, no tempo de escola ainda, tinha 2 colegas na escola. O sujeito não gostava de mim de jeito nenhum. Até então não entendi, não conseguia compreender porque não gostava de mim. Saí de casa cedo, fui na padaria comprar pão. E um desses colegas, o pai deles tinha uma mercearia. Ele subiu em cima da mercearia, Sonael. Subiu em cima da mercearia lá e pegou resto de fruta e começou a jogar em mim. Só que não acertava. Quanto mais eu jogava e não acertava, mais irado eles ficavam e queriam jogar mais coisa. Passou o tempo, eu fui entender isso. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sou um tipo de pessoa, é o seguinte. Se eu tomar como exemplo aqui o pastor Edson. Vou falar da forma literal. O pastor Edson vem aqui, vamos supor que a gente está em qualquer lugar. O pastor Edson vem me dar um soco no rosto. Tudo bem. Eu, na minha natureza, não vou revidar. Eu, José Carlos, na minha natureza, não vou revidar. Vou embora para casa. No outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, eu estou ligando para o Edson. Ô Edson, vem aqui tomar um cafezinho comigo. No outro dia eu estou abraçando ele. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu não consigo carregar mágoa, não consigo carregar esse sentimento. Mas se ela passou de canta, ela passepa. Mas se você está aqui e precisa dessa transformação, precisa de uma libertação nesta área, abre o teu coração nesta hora. Abra o teu coração nessa hora. Deus é um Deus de paz, é um Deus de tranquilidade. É um Deus que quando coloca a mão sobre mim, a tua vida, é como se eu e você estivéssemos flutuando. Então te entregue a Deus nessa hora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aqui está o teu povo, Pai. Aqui está cada um dos teus. Crianças, jovens, adultos, ministros, obreiros, irmãos, irmãs. Espírito Santo de Deus. Cada um de nós temos, ó Pai, uma aprovação. Cada um de nós temos um momento de dor, de luta. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero, ó Pai, eu quero ministrar sobre a tua igreja, Jesus. Que o teu alaço de cantalamanaias, que os teus olhos, ó Deus, os teus olhos como os olhos chama de fogo, contempla cada vida. Se tem alguma ferida, passa o bálsamo, Pai. Se precisa atar a ferida, que seja atada nesta hora, Pai. Mas contudo, ó Deus, que o teu povo, cada um dos teus, venha te adorar, venha te louvar, com gratidão no coração, gratos a ti. Porque somente tu, ó Deus, é merecedor de toda a honra. Somente tu, ó Deus, merecedor de toda a glória, de todo louvor e toda adoração. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Transforma esta alma, Pai. Transforma essa vida. Cura deste mal, Pai. Cura, Jesus. Traz unção sobre a tua igreja. Traz unção sobre este ministério, Pai. Louvor e adoração sem unção não é nada, Pai. Vida transformada sem unção não é nada, Senhor. Traz unção sobre este lugar. Traz unção, ó Pai, sobre cada vida, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. É no nome santo do Senhor Jesus. Traz unção a este lugar, ó Pai. Aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil.
difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu. em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu louvarei, pois eu ainda o louvarei. Eu louvarei, pois ainda o louvarei. Eu te louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus. Aleluia! Pois ainda o louvarei. Fecha os teus olhos, porque essa manhã é manhã de lembrança. É manhã de lembrança. Harabas. Minikenebe arabasi, minikenebe arabasúbia. É manhã de lembrança. É manhã de você trazer algumas coisas à sua lembrança. Da onde que Ele te tirou, da onde Deus te levantou, aquilo que Ele está fazendo. Todo culto foi levado a esse sentimento de trazer a memória, de trazer a lembrança. Então eu quero que você, nesses últimos minutos de culto, traga a lembrança. Da onde Deus te tirou, da onde Deus está te colocando, para onde Deus está te levando, as montanhas, os movimentos que Deus tem feito para te levar em um lugar. As promessas que Ele já cumpriu, as promessas que Ele está cumprindo, as maturidades que Ele te deu no âmbito família, no âmbito casa. Ei, arabá, venebe, arabá, subenebe, arabá, séria. Os milagres que Ele tem feito nesses últimos anos. É Jesus, nas lágrimas que Ele tem trazido memória, nos sentimentos que Ele tem te amadurecido e te dado força nesses anos. Ai, nas lutas que você tem suportado. Ei, nos momentos de desistência a qual Ele te pega e te sustenta. Ei, Deus está trazendo a memória nessa manhã, a memória de um tempo de graça, de um tempo de alegria e de um tempo de satisfação no Senhor. Aleluia, aleluia. Os movimentos que Deus tem feito. Tem pessoas que falaram assim, ó, era impossível isso acontecer, era impossível eu viver aquilo que eu estou vivendo hoje. É manhã de lembrança. Eu quero que você traga essa lembrança nessa manhã e transforme essa lembrança em alegria. Ai, Jesus, mas eu estou sofrendo tanto. Ah, Jesus, parece que... não, Deus está te amadurecendo, irmão. Essa palavra é uma palavra profética para essa manhã. É durante as suas provas, as suas lutas, as suas dificuldades, que Deus vai te amadurecendo, vai te fortalecendo. Você não viu, você não notou, mas a
vida espiritual ficou mais forte. O seu caminhar ficou mais forte. Você consegue sustentar as coisas com mais alegria, com mais vigor. Por quê? É porque durante a sua prova e a sua luta, Deus foi te fortificando, Deus foi te amadurecendo. Não é qualquer palavra mais que te abala, não é qualquer palavra mais que deixa você para baixo. Por quê? Porque durante o processo, Deus foi te fortificando. É por isso que o inimigo não destruiu a sua família. É por isso que o inimigo não destruiu o seu casamento. É por isso que o inimigo não deixou os seus filhos entrar por caminhos tortuosos. Porque durante o processo, Deus foi te fortificando. Nós estamos vivendo coisas que nós nunca imaginávamos viver. E hoje parece que é tudo muito normal, mas não é normal. É porque durante o processo, Deus foi te amadurecendo. Mas essa manhã eu deixo algo para a tua vida. É algo profético para a tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra, ele termina com perfeição em você. Eu quero dizer para você nessa manhã: todo sofrimento, tristeza, angústia, todo amadurecimento de Deus vai ser aperfeiçoado no Senhor. E você vai cantar o hino da vitória. Pai, nós oramos o Senhor nessa manhã, debaixo dessa palavra, debaixo desses testemunhos, debaixo deste ambiente, ó Pai, que o Senhor vai criando, ó Pai, durante um culto, a qual o Espírito Santo vai trabalhando durante o culto. Pai, eu oro o Senhor nessa manhã, ó Pai. Eu peço o Senhor nessa manhã, ó Pai, debaixo dessas palavras proféticas, debaixo desses louvores proféticos, eu peço o Senhor nessa manhã, ó Pai, nos amadureça, Pai, para viver a excelência de Cristo. Pai, nos amadureça para viver a excelência do Espírito. A chegar a um ponto, ó Pai, que não somos nós mais a gerir, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos leva, que nos sopra, que nos direciona. Pai, o amadurecimento cristão é viver a totalidade de Cristo em nossas vidas. E é isso que eu peço nessa manhã, ó Pai. Que o dia mau seja Cristo, que o dia bom seja Cristo, que o dia de alegria seja Cristo, que o dia de choro seja Cristo, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, e é Jesus. Jesus, nós terminamos esse culto nessa manhã com a certeza e com a convicção que o Senhor está neste lugar. Nós agradecemos o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? A palavra do Senhor também diz assim, ó: lembre-se. O escritor, ele é enfático em dizer: lembre-se que aquele que semeia pouco, ele pouco também ceifará. Eu quero convidar você a ofertar nessa manhã de nós irmos para casa, amém? Eu quero convidar você a oferecer algo para o Senhor nessa manhã. Irmãos, para um culto ser completo tem que ter oferta, amém, irmãos? Amém? Tem que ter dízimo, tem que ter oferta, amém? Então eu convido você nessa manhã a se lembrar que aquele que semeia pouco, ele pouco ceifará. Mas aquele que semeia com abundância, ele também com abundância ceifará, amém? Glória a Deus. Eu sou testemunho disso. Tem mais alguém que tem testemunho disso, irmãos? Que tem semeado coisas no reino e tem colhido 100 vezes mais. Eu sou testemunho disso, amém? Se vocês quiserem ouvir testemunho de alguém que está sendo alcançado pelo favor de Deus, você pode me procurar. Vai ser mesmo aqui na igreja, vamos ter um jantar top ali, vai ter cinema para as crianças. Os papais que tiverem as crianças, vai ter uma coisa bacana lá embaixo. Amém? 4 de julho, né, pastor? 4 de julho. Minha cabeça é meu TDAH, ele esquece. 4 de julho, conto de casais. Pastor Reni, sua esposa, estará ministrando nos nossos corações aqui, amém? Vamos para casa? Pastor Alessandro, vem cá olhar, abençoar para a gente. Abençoar para nós ir para casa. Quarta-feira estamos aqui, amém, irmãos? Quarta pau, estamos aqui. Glória a Deus. Olha que homem bonito, gente. Esse é o pastor mais bonito de Torres Vedras. Fala com ele assim, ó: Pastor Alessandro, o Ministério Viver vai chegar em Torres Vedras também. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, mas tem que sair melhor. Se você entrou bem, tem que sair melhor ainda. Se entrou cabisbaixo, renove a sua força no Senhor. Renova a tua esperança. É o início do novo mês, mês de julho. E a palavra do Senhor, ela diz
que o Senhor pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crer. E se você crer, o teu mês de julho será o melhor mês do ano de 2026. Ah, já está bom, pastor. Mas vai ficar melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, na tua casa, juntamente com nossos irmãos, Senhor. Te louvamos pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Te agradecemos por tudo que foi aqui, meu Deus, feito. E tudo chegou, meu Deus, diante do Senhor. O Senhor sondou cada coração, cada pessoa que adentrou este lugar. O Senhor conhece seu propósito, os sonhos. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um quer. Ó Deus, e o Senhor pode conceder todos os pensamentos, todos os desejos do nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa semana, o nosso mês de julho, Senhor. Ó meu Deus, a nossa família, nossos projetos, nossos sonhos estão nas tuas mãos, Senhor. Porque sem o Senhor nada somos, nada podemos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e nos conceda, Senhor Deus, os dias abençoados, cada vez mais na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Estenda as mãos. Que o imenso amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo encham sempre a nossa vida. Nós dizemos: Deus abençoe. Com muito louvor.